Como vocês viram nessa primeira introduçãozinha que eu vos fiz, eu estou a ler um livro muito interessante, um bocadinho diferente do que eu tenho lido nos últimos anos de leitura, para ser sincero. É Noites Brancas, do Fyodor Dostoevsky. Fiz umas pesquisas antes de ler o autor, porque há obras que são extremamente complexas, tal como Shakespeare. Há uma ordem por onde começar, uma ordem recomendada, por assim dizer, por onde começar a ler estes autores. E Noites Brancas, para além de ser um contozinho, uma novela, algo muito, muito curto, li isto num dia. Portanto, é uma leitura muito rápida. E sim, foi ótimo para começar o autor por vários motivos, porque é um livro fácil, é um livro que não precisamos de grande bagagem de vocabulário ou grande conhecimento do autor para nos sairmos bem neste livro. Apesar de ser um género que eu não estou muito à vontade para ler, ou que eu não gosto muito de ler, acabei por adorar. Nós aqui acompanhamos o nosso herói, que é como o personagem principal se identifica a ele próprio, nunca diz o seu nome, e acompanhamos a sua história ao longo de 4 noites, depois de conhecer a mulher que mudou a vida dele, e o nome dela é Nastenka. Nastenka. É um nome muito complicado. E vemos a relação destas duas personagens ao longo destas 4 noites. Vão falar ambos das suas histórias. O herói vai falar de uma forma mais poética, eloquente, tal como eu já estava à espera que ia acontecer neste livro, porque eu sabia que o autor escrevia desta forma, sabia para o que vinha, e então nós temos um monólogo quase do personagem durante, acho que 4, 5 páginas, em que a página está completamente corrida de texto, em que ele está a falar para a mulher sobre a sua história e sobre a solidão que sente e a forma como se sente desarmado quando fala com pessoas, nomeadamente com mulheres. Expressa muito essa solidão e o facto de se resguardar nos sonhos. Nós acabamos por perceber que este herói está numa etapa muito complicada da vida, em que já não consegue distinguir o que é sonho e o que é real, e quando cai na realidade, quando volta ao mundo, sente uma tristeza profunda porque nada é tão perfeito como no sonho. Aqui o Dostoevsky fala sobre uma das temáticas que eu acho que vai ser recorrente nos próximos livros dele, segundo o que eu também já estive a ver, que é a temática do sonhadorismo, que foi algo que ele inventou, por assim dizer, ou que ele focou muito ao longo dos seus livros. Eu tenho aqui uma frase a respeito deste sonhadorismo, que eu achei muito interessante, e passo a citar. O sonhador, caso a Nastenka precise de uma definição pormenorizada, não é uma pessoa, mas uma criatura intermédia, se quiser. E aqui ele explica muito bem o que é isto dos sonhos, o que é que o sonho transforma a pessoa. Como ele diz, não é um ser humano, é algo intermédio. Só para finalizar esta primeira parte sobre Dostoevsky, eu tenho mais uma frase, que é mesmo a última frase do livro, e que eu achei brilhante, ou complementa muito, muito bem o que foi o livro. Meu Deus, um minuto inteiro de felicidade. Será pouco, mesmo que tenha de dar para toda a vida de um homem. E sinceramente isto resume muito bem o que foi o livro, e complementa de forma muito coesa. Ainda vou adicionar mais uma coisinha neste vídeo, porque depois de ler Noites Brancas, eu fui para um livro de uma autora portuguesa e consegui lê-lo em 2 dias. Foi uma leitura muito viciante e uma leitura que eu acho que vocês vão ter interesse em ler. Aquilo que o Sono Esconde, da Mafalda Santos. Destaque para esta capa. Perfeita, incrível. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Depois a sinopse também me intrigou bastante, por causa das minhas questões com o sono, que eu gosto de saber mais sobre o sono e como é que funciona. É o primeiro contacto com a autora e, sendo um thriller, foi logo algo que me chamou a atenção porque eu adoro thrillers. E então apostei na Mafalda Santos. Então, nós aqui acompanhamos o Jaime, que subitamente deixa de dormir e começa a comer quantidades absurdas de comida, quase como se fosse um animal esfomeado, um demónio que come tudo o que lhe aparece à frente, fica cheio de dores por passar 1 ou 2 horas sem comer. E aqui a principal questão é que ele não consegue dormir, ele não dorme e começa a ficar com alucinações, começa a ter visões, pensamentos que estão fora da realidade.
E nós, como leitores, começamos a questionar tudo à nossa volta porque o personagem está completamente enlouquecido, está doente e nós ficamos um pouco a questionar se por onde ele está a passar é real, se o que ele está a comer é real, se o que ele toca é real, as conversas que ele está a ter com as pessoas, será que são reais? E aí a autora faz isso de forma muito bem feita. A escrita é muito boa. No entanto, eu tenho algumas questões com o livro e vou-vos dizer quais são as principais. Eu achei o livro um bocadinho repetitivo porque estamos durante muito tempo a acompanhar o Jaime nesta luta contra a fome, contra o cansaço, contra a falta de dormir e parece que a autora arrasta isso durante muito tempo ao longo do livro. Não é chato, só que depois, tendo em conta o final e a velocidade do final, parece demasiado tempo. O livro é lento nesta parte e, para mim, muito bem, porque eu gosto de livros lentos, que demorem a ser desenvolvidos, em que a autora aprofunda as personagens, mas depois não gostei da pressa, entre aspas, com que o final aconteceu. Apesar do Jaime ser a personagem mais desenvolvida deste livro, mesmo assim senti que faltou tocar em alguns pontos. Queria saber mais sobre a infância dele, queria saber mais sobre pequenas coisas que o motivavam, talvez entrar um bocadinho mais fundo no que ele é, e não só nele, mas das outras personagens que vão aparecendo, porque uma coisa que eu adoro é quando os escritores percebem que as personagens secundárias com camadas, com profundidade, são o que alavanca o livro, que leva a um próximo patamar. Eu sei que é uma coisa muito difícil de fazer, ter bons personagens secundários, mas na minha opinião é algo que transforma o livro e o leva para um novo patamar de perfeição. Realço, isto é algo muito pessoal, não quer dizer que ao lerem o livro vão achar isto, porque são questões de gosto pessoal mesmo, e volto a frisar que a escrita da autora é muito viciante, é muito cuidada, gostei muito e é uma autora que eu quero ler mais, apesar destas pequenas questões. O final é muito bom, mas na minha opinião eu queria mais. Eu não queria que aquele fosse o final. Eu queria saber mais sobre... Porque quando acabou, na minha opinião, era quando estava realmente a ficar interessante. Quando tínhamos chegado ao ponto ronda todo o livro. E era naquele momento que eu queria ler mais sobre aquilo que eu não vos vou falar, por não dar spoiler, mas era naquele momento que eu queria ler mais. E a autora acabou o livro. E eu percebo, até certo ponto, era trazer o final um bocadinho antes, algumas páginas antes, e dar mais alguma história àquele acontecimento tão grande e àquele mistério do sono. Mas pronto, estas são as minhas questões. Acabei por dar 3.5 estrelas. Se a Mafalda Santos acabar por ver este vídeo, quer dizer que gostei do livro. Foi um livro que me entreteu e que eu devorei em 2 dias e que quero ler as outras obras, as que já estão publicadas, as que ainda aí vêm. Fica aqui a minha recomendação, pelo menos para este livro. Bem, agora ficamos por aqui. Eu sei que se calhar já falei demais. Sei que sim. Peço desculpa a todos que tiveram que me ouvir, mas eu precisava muito falar sobre estes 2 livros que foram 2 bons livros que eu li nos últimos tempos. Pois, e eu esqueci-me completamente de vos dizer que li Game of Thrones, acabei Game of Thrones, levei 2 meses a lê-lo, e esqueci-me completamente de que isso aconteceu. Portanto, vou trazer um vídeo isolado de review para Game of Thrones, mas tínhamos esquecido completamente que não tinha dito nada. Portanto, cabeça boca, eu sei. Mas pronto, vemo-nos no próximo vlog, no próximo vídeo, e boas leituras a todos.